receberam essas palavras, essas qualificações, e se esse será o tom da relação bilateral do Brasil e da Argentina entre si, os dois maiores parceiros na América do Sul, em caso de uma mudança de governo na Argentina. Também gostaria de saber se a situação da Argentina, a nova configuração da Argentina, foi tratada na reunião do Conselho do Governo e em que termos? Muito obrigado. Bem, a sua segunda pergunta, havia a possibilidade de que isso fosse tratado, inclusive ontem conversei com o secretário executivo do Ministério das Relações Exteriores. Não obstante, eu não tenho como referendar esta informação em face de não estar presente na mesma. Mas isso estava previsto. Com relação à tua primeira pergunta, o presidente Bolsonaro, naturalmente, acompanha com interesse a corrida eleitoral na Argentina, pela importância das relações estratégicas entre os nossos países e para o futuro sadio da região sul-americana, do nosso subcontinente. O presidente tem se posicionado em favor dos governos que compactuam com os mesmos valores da plena democracia, do livre mercado e das liberdades individuais que o Brasil tanto lutou para resgatar na última eleição. Ele já declarou por diversas vezes o desejo de que a esquerda não retorne ao poder no subcontinente sul-americano, como vemos hoje na Venezuela. Com relação aos comentários específicos de um dos candidatos, o presidente declina de fazer qualquer referência. Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa, do Valor. Porta-voz, sobre a Argentina, o governo, o presidente Bolsonaro, ele vê alguma possibilidade de ameaça ao acordo Mercosul-União Europeia, caso se confirme a vitória da oposição na Argentina? Nós, no briefing de ontem, fizemos um comentário sobre os 3 períodos de tempo sobre os quais nós vivenciamos o Mercosul. O primeiro deles, de 90 a 2003, nós tivemos um Mercosul mais fortalecido pelo ideal de livre comércio, de democracia fortalecida, etc., etc. No segundo período, foi um período onde nós tivemos vários governos com caráter bolivariano. O Mercosul, ele teve uma rebarra, como o nosso amigo argentino pode compreender, com o fechamento do comércio, com aspectos ideológicos suplantando aspectos comerciais, e é sobre este ponto que o nosso presidente tem preocupação. Nós somos hoje um país, o Brasil e a Argentina, sobre o condão do presidente Macri, abertos ao mundo, abertos ao comércio, e por meio desse comércio capacitados a tornar as nossas sociedades ainda mais preparadas para o futuro econômico e psicossocialmente. O que o presidente Bolsonaro vem expressando, vem vocalizando, é um temor que haja um regresso a uma situação semelhante àquele período de 2003, 2015. Ou seja, ameaçando inclusive o acordo Mercosul-União Europeia. Há sempre uma possibilidade de que governos que não estejam alinhados com esse pensamento do livre comércio possam regredir naquilo que já foi firmado. Não obstante, nós não podemos definir isto como aceitável e viável em face de que nós não temos o resultado definido e a eleição se decide efetivamente na hora que se põe o voto na urna ou se aperta o dedo aqui no Brasil na urna eletrônica. Bem, mas eu enviei 2 perguntas para o senhor, eu não sei se teve a oportunidade de ver, eu vou fazê-las aqui. Uma é com relação à situação do secretário da Receita, o Marcos Cintra. O presidente está satisfeito com o trabalho dele? Ele está balançando no cargo? O presidente já reiterou que confia nos ministros e na escalação dos times realizada por esses ministros.
Nesse sentido, não é qualquer ingerência no trabalho do secretário da Receita Federal, desde que, segundo a ótica do presidente, as diretrizes e orientações, que são premissas básicas estipuladas pelo presidente e pelo próprio ministro Paulo Guedes, sejam seguidas. Então, reafirmando, o secretário Marcos Cintra tem todo o apoio e respeito do nosso presidente. Ótimo. E, para encerrar, a pergunta sobre mudanças que estão sendo feitas aqui na estrutura de comunicação do governo, afetará inclusive o senhor, né, porta-voz? Queria saber quando sai o decreto com essas mudanças, né? E se o conteúdo é esse mesmo que está se falando, o senhor sai aí do guarda-chuva da SECOM e fica diretamente vinculado ao ministro Ramos. E estão sendo estudados novos posicionamentos da estrutura da Secretaria de Governo. Dentre esses posicionamentos, uma eventual alteração da estrutura da SECOM. Não obstante, nós temos que aguardar a firma final do decreto para então entendermos bem como isso vai ser qualificado. Mas é importante destacar a importância da sinergia que a Secretaria Especial de Comunicação tem atuado juntamente com o gabinete do porta-voz para melhorar a comunicação do presidente, entendendo que a comunicação do presidente e da presidência são responsabilidades da Secretaria de Governo. Então, há um contexto maior e a condução desse contexto maior é da alçada do senhor ministro Luiz Eduardo, que vem estabelecendo, por meio das suas diretrizes, um caminho bastante salutar para o domínio da narrativa em relação ao presidente e à presidência junto à nossa sociedade, e em particular à imprensa, que é a tradutora desse pensamento. Boa tarde, porta-voz. Matheus, da TV Globo. Bem, eu queria saber, são 3 perguntas. A primeira, se já tem uma data para que o presidente da República formalize a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil em Washington. O documento já está praticamente terminado, está nas mãos do ministro Jorge, que o despachará com o senhor presidente. Então, o documento ainda não foi avançado em direção ao Senado, mas está, como eu disse, praticamente terminado. Então, não há uma data, mas o prazo nos parece o mais curto possível. Ok. A segunda pergunta, o senhor não citou na agenda uma reunião com o ministro Weintraub, que entrou na agenda já no fim da tarde. Ela aconteceu? A gente pode saber o tema? Com o ministro Abraham Weintraub. Realmente, aconteceu a entrada da agenda, ela não sei se ela já chegou a ser atualizada. Eu não tenho o tema da agenda, em função de não ter conversado com o presidente, mas eu peço que a minha equipe identifique junto à AGAI o que foi tratado e aí nós te encaminhamos por meio da lista de e-mail. Ok. E a terceira pergunta, porta-voz, eu queria saber se a presidência comenta a declaração da senadora Simone Tebet, hoje em entrevista à Globo News, ela que é presidente da CCJ do Senado, disse que o presidente Bolsonaro pode ajudar na reforma da Previdência, abre aspas, ficando calado, não sendo adversário do próprio governo. O presidente Bolsonaro não comentou a opinião da senadora